Oi, o pessoal tá chegando aí. Ela já vai entrar já. O pessoal tá animado hoje, segunda-feira, diferente um pouco, né? Olá, boa noite. Bem-vinda! Olá, obrigada. Está tudo Bem-vindo bem? a todos e todas aí. Estão entrando aí na nossa live, aí na nossa websérie As Mulheres e a Morte. Hoje, excepcionalmente, é uma segunda-feira, né, É Gisela? verdade, é verdade. Começamos a Mas semana de maneira diferente. um pouquinho diferente, mas vejo que o povo está animado aí, entrando também, né? Sim, sim, Muito acho que sim. interessante. Estão Não entrando aí. está, não está a dar feedback, pois não. Eu trouxe os fones, por acaso ser preciso, É, o mas meu tá acho aqui que também do ladinho aqui. Se der algum boa, problema, boa. tudo bem. Ouvindo. Acho que não está a dar feedback, não é? Não, acho que não, está tudo certinho hoje. Está ótimo, boa, Tem excelente. bastante assunto hoje, né? Que é muito, é É uma honra verdade. receber aqui. Ora é Essa, essa. cada episódio aqui que está aparecendo é cada vez mais interessante, né? Tem sido uma série, eu tenho seguido, obviamente, todos os episódios e tem sido uma série fantástica. É um orgulho estar entre estes nomes destas mulheres fabulosas que têm aparecido e que têm dado o seu testemunho. Portanto, é um gosto muito grande estar aqui nesta série fantástica da Thaís, que foi uma ideia genial, que eu espero que se repitam porque são realmente fantásticas. Sim, a honra é toda minha aqui receber você ter aceitado esse convite também. É Você um que tem gosto. trabalhos excepcionais aí que eu tenho Oh, acompanhado, né, aos poucos. obrigada. Só um Obrigada. pouquinho, né, que eu posso acompanhar por aqui, mas espero um dia ir até aí, né, para ver tudo isso de perto, essas maravilhas, né? A Thaís será recebida de braços abertos, assim como todos os nossos amigos que venham do Brasil e que queiram visitar os nossos cemitérios. Tenho muito gosto em dar-vos uma visita guiada e a levar-vos a conhecer. E também ali os pastéis de Belém e mais algumas surpresas Ah, que não são tão pesadas, mas que são igualmente muito, muito interessantes. muito legal. Você, digo mesmo, quando você vier aqui, tiver a oportunidade de Combinado, vir, aqui nós combinado. vamos ao máximo de lugares que você quiser ir aqui, principalmente cemitério, né? Eu tenho estado encantada com aquilo que tenho visto por estes tempos com a série e também aquilo que já conhecia do perfil da história da morte, da necrotura, etc., que também sigo já há algum tempo. E também fiquei a conhecer a ABEC, uma excelente associação de estudos cemiteriais do Brasil, que tem uma série de iniciativas fantásticas. Já me tornei membro e acho que é também uma excelente iniciativa e estão de parabéns. Eu não sei se já podemos começar. Podemos já, sim. A minha ideia era fazermos uma coisa mais virada um bocadinho para aquilo que me levou a apaixonar pelos cemitérios, aquilo que me levou a adorar este tema e a estudar sempre e a perceber que há sempre qualquer coisa que eu ainda não sei e descubro sempre mais qualquer coisa interessante para descobrir. E gostava de começar, se calhar, por esclarecer o que é tafofilia, que eu percebi que Exatamente. foi aqui uma palavra que causou alguma curiosidade. O que é tafofilia? Bastante curiosidade. Muita gente Explica. teve que dar um Google aí, né? Verdade, Gerou verdade. bastante curiosidade aí. De qualquer maneira, vou falar um bocadinho sobre isso. Vou explicar de onde é que surge o morte-safo, o que é o morte-safo e porquê é que eu escolhi este nome desde 2011 para o blog e tenho acompanhado, e é sempre este o perfil que eu utilizo nas redes sociais, e depois de dar um bocadinho do contexto histórico dos cemitérios no mundo, na Europa, e um bocadinho então em Portugal, para falarmos aqui do papel das mulheres nos cemitérios e na morte, que tem um impacto, cá em Portugal tem um impacto muito grande e eu acho que vale a pena irmos por aí. Portanto, eu vou tentar Perfeita. também não me perder com o tempo, não é muito fácil, mas vou tentar não É. me perder com o tempo e começando pela questão da tafofilia. Portanto, Eu vou te porquê falando, né, o tempo, vou te falando o tempo aqui, né? Quando Boa, tiver faltando 15, 10 e 5, eu vou falando excelente, para você, tá bom? combinado, combinado.
Portanto, Agora eu deixo com você porque tem bastante assunto para a gente falar. vamos a isso, vamos a isso. Vamos Esta lá. ideia de tafofilia era uma palavra que eu até via com alguma utilização em inglês, principalmente, o tafophile, e não tinha visto ainda a sua utilização em português. E, portanto, fui à procura e percebi que tafofilia vem do grego, tafos, de túmulo, e filia de paixão por, amor por. E, portanto, tafofilia é uma, digamos assim, uma paixão por túmulos, ou seja, uma paixão por cemitérios. E, portanto, quem gosta muito de cemitérios, quem gosta de visitar os cemitérios, de estudar a sua história, a questão social, quem gosta de toda essa componente da arte dos cemitérios, é um tafófilo. Portanto, eu diria que temos connosco muitos tafófilos online nesta noite e, portanto, somos todos tafófilos, na prática. A segunda questão tem a ver com a Morte-Saf. De onde é que surge o Morte-Saf? Ora, o Morte-Saf era uma grade, digamos assim, uma grade que foi criada no século XIX, com o objetivo de proteger os cadáveres. Ou seja, o Morte-Saf era uma grelha que era colocada em cima das campas que eram recentes, portanto, dos jazigos recentes, que só tinham terra, que tinham acabado de enterrar o cadáver e que tinha como objetivo proteger esse cadáver de ser roubado pelos ladrões de corpos que faziam disto um negócio e vendiam-nos aos anatomistas, porque estamos a falar de um período em que, principalmente no Reino Unido, cresceu muito o número de cirurgiões e os cirurgiões precisavam de corpos para as aulas de anatomia, precisavam de dissecar corpos. E só em 1832 é que foi criado aquilo que se chama o Anatomy Act, em que havia um conjunto de corpos não pedidos, não recolhidos pelas famílias, que podiam ser utilizados para essas aulas pelos professores e pelos futuros cirurgiões. Portanto, até aí, aquilo que faziam era tentar proteger os corpos de não serem roubados e, portanto, punham essas grelhas por cima. Hoje em dia, ainda se conseguem ver grelhas dessas, por exemplo, na zona da Escócia. Na Escócia existem ainda algumas que não chegaram a ser retiradas, ainda que o grande roubo de cadáveres se desse principalmente ali na Irlanda, e até havia uma coisa muito engraçada, que era, eles eram depois expedidos não só para em toda a Inglaterra, mas também, portanto, enviados por barco, e o que é que eles faziam? Eles punham os cadáveres dentro de barris e punham uma etiqueta a dizer queijo escocês. Portanto, durante algum tempo, a noção de Scottish cheese, de Irish cheese, era uma associação assim um bocadinho, enfim, não tão queijeira como pode parecer. Portanto, fica também aqui um detalhe. Ainda bem. Aqui fala presunto no Brasil, né? Pronto, os Tá pertinho ali. Os irlandeses diziam que era o queijo irlandês, o Irish cheese. O motivo pelo qual eu escolhi o Morte-Saf como o nome do blog e, ao mesmo tempo, o nome para depois as contas de Instagram e Facebook. Quando eu criei o blog não se usava muito ainda, quer o Instagram, quer o Facebook. É precisamente por essa perspectiva. A minha ideia é, através da partilha da informação, através da partilha das obras de arte, poder, no fundo, proteger não aqui os mortos, mas os cemitérios. Portanto, o Morte-Saf é um bocadinho por aqui. Eu acho que nem nunca tinha explicado porque é que escolhi este nome, mas o motivo foi este. Portanto, em primeira mão, fica a partilha do motivo pelo qual eu escolhi este nome. Depois... eu também acho que sim. Foi por aqui que eu achei que devia ir. Agora ficou mais interessante ainda, sabendo o significado. É verdade, é verdade. Às vezes é bom partilhar o motivo pelo qual fazemos determinadas opções. Em relação ao contexto histórico, também faço, no fundo, aqui um bocadinho o porquê dos cemitérios. E em 2009, se não estou em erro, foi a primeira vez que eu fotografei Père Lachaise. Estávamos de férias e não podíamos deixar de visitar Père Lachaise. E quando visitei Père Lachaise eu percebi que era um espaço realmente especial. Não é por acaso que ele se chama Père Lachaise
eu acho sempre que é Perro porque é o pai dos cemitérios, não é? Na prática, os cemitérios chamados românticos vitorianos, quase todos foram beber ali, alguns de forma mais discreta, em que alguém foi lá ver e disse qualquer coisa, noutros sítios de forma mais concreta, em que, nomeadamente, até há registros dessa cópia, como, por exemplo, acontece com o cemitério de Lisboa dos Prazeres. No cemitério dos Prazeres, as atas do município de Lisboa refletem essa pesquisa. Há um registro em como foi pedido o regulamento interno de Père Lachaise e a planta do cemitério. Portanto, há um assumir dessa paternidade, digamos assim. Mas o facto é que ninguém queria ser enterrado em Père Lachaise, não é? Acho que já se sabe também um bocadinho esta história. O cemitério é de 1804, abriu em 1804, e nos primeiros 3 anos teve um total de 60 pessoas enterradas. Eu tenho aqui umas notas para não me perder, mas são 60 pessoas que foram enterradas. E isto era um problema a vários níveis, não só porque os cemitérios do interior da cidade de Paris tinham sido descontinuados, tinham sido desmantelados, as ossadas tinham sido levadas para baixo da terra, para as catacumbas, que são também um sítio fantástico de visitar. Às vezes é um bocadinho demorado para se conseguir entrar, mas vale a pena. Todos aqueles quilómetros de buracos, digamos assim, que foram criados ao longo dos séculos pela retirada de calcário para construir a cidade, foram mais tarde transformados nas catacumbas, onde eles foram guardando as ossadas que retiraram do cemitério de Les Innocents e todos os outros cemitérios que foram descontinuados, os cemitérios que ainda eram medievais. Ora, ninguém queria ir para fora da cidade e Père Lachaise era fora da cidade, não é? Portanto, a malha urbana era muito mais curta. E o Sr. Ferrochot decidiu que se calhar era boa ideia fazer ali uma coisa de marketing e, portanto, vender melhor aquilo. E não fez muito diferente daquilo que se faz hoje em dia, que é decidiu apelar aos VIPs. Ou seja, decidiu levar para lá mortos famosos e importantes e que eram queridos dos parisienses. E, portanto, levou primeiro um casal romântico, que era o Abelardo e a Louise, e depois começou a pensar quem é que vamos levar mais, e lembrou-se do Molière e do La Fontaine. O Molière e o La Fontaine estavam as suas ossadas no museu, e, portanto, ele transportou para lá, enterrou-os lá, e aquilo, teoricamente, funcionou muito bem, porque, de repente, toda a gente lá queria ser enterrado, de preferência ao pé deles. Acontece é que nenhum deles é, de facto, a ossada, nem do Molière, nem do La Fontaine. O Molière morreu no século XVII em palco, portanto, ele, no meio da peça, teve um chilique, caiu para o lado, acharam que fazia parte da peça, mas não, ele tinha morrido mesmo. Ele tinha morrido? É verdade, ele morreu mesmo em palco, portanto, o pai do teatro morreu em palco. E agora o que é que se fazia? Porque havia um problema, na altura não era possível que estas pessoas, os atores, fossem enterrados em solo consagrado. E, portanto, o rei teve que intervir junto da igreja e o melhor que lhe conseguiu foi uma vala comum dos não batizados no cemitério de Saint-Joseph. Ora, o Sr. Molière foi enterrado naquela vala comum. Mais tarde, os registros não são muito claros, diz que foi desenterrado, que foi transladado para dentro da igreja, que voltou a uma vala comum. Portanto, há muitos registros estranhos e que não se consegue perceber o que é que aconteceu, mas quando chegou a altura de desenterrar, porque o queriam levar para o museu, alguém abriu a vala comum, escolheu uma ossada qualquer e levou. E, entretanto, eles tinham mais uma tarefa. Essa equipa tinha mais uma tarefa, que era também levar a ossada do La Fontaine. O que é que eles fizeram? Já que tinham a vala aberta, aproveitaram e levaram outro. Duas ossadas, agora. É isso, levaram 2. O problema é que o La Fontaine tinha sido enterrado em Les Innocents, que era outro cemitério. Portanto, a probabilidade do La Fontaine ser aquele é 0. E a probabilidade do outro, de facto, ser o Molière é tão baixa, tão baixa, tão baixa, quase de certeza que não é o Molière e o La Fontaine. Mas o facto é que funcionou. E toda a gente em Paris tornou-se super chique ser enterrada em Père Lachaise. Père Lachaise tornou-se um cemitério maravilhoso que toda a gente queria copiar e, no fundo, Père Lachaise tornou-se o pai dos cemitérios românticos. Foi uma estratégia de marketing que começou a... Foi uma estratégia fantástica e que funcionou muitíssimo bem. Temos lá o Chopin, temos lá o Jim Morrison, temos lá... sei lá, o Oscar Wilde, temos lá imensa gente, temos lá pessoas também desconhecidas que também quiseram estar enterrados ali. Portanto, funcionou perfeitamente, não é? Perfeitamente.
E o facto é que, apesar disso, este não é exatamente, daquilo também que estive a estudar, descobri um outro cemitério que teve um grande impacto neste, e que é muito estranho porque ainda é do século anterior. Portanto, é um cemitério da Índia, de Calcutá. Portanto, em Calcutá criaram um cemitério para enterrar os europeus. E esse cemitério que foi criado em Calcutá para enterrar os europeus é o South Park Street Cemetery, e é um cemitério fantástico. Os mausoléus foram todos construídos maioritariamente pelos próprios coveiros que trabalhavam o espaço. Foram construídos num material muito perecível. Em 1830 o cemitério já estava cheio, já não havia espaço para mais gente, mas a influência é indiana, é persa, é muçulmana, é egípcia, e portanto, se procurarem na internet vão encontrar imagens fantásticas, fabulosas, porque depois de um ponto de vista vegetal tem todo uma... Qual que é o nome do cemitério? South Park, como os desenhos animados, South Park Street Cemetery. Não é muito fácil de encontrar coisas. Eu até, por curiosidade, posso partilhar uma coisa muito rápida convosco, que foi, eu queria uns livros sobre este cemitério. Eu ando sempre à procura de mais qualquer coisa para aprender, porque há sempre qualquer coisa escrita no livro que a gente não encontra em mais lado nenhum. E arranjei uns livros que tiveram de vir da Índia. E para pagar aqueles livros, a transferência bancária para poder pagar aqueles livros para a Índia foi uma aventura que podíamos estar aqui o resto da noite. Mas consegui os livros, são muito interessantes, não são tão ricos como eu esperava, mas o cemitério é de facto o pai, digamos assim, a mãe, vá. Se Père Lachaise é o pai, este talvez seja a mãe, e teve uma grande influência. Kipling escreveu sobre ele num dos seus livros, portanto é um daqueles cemitérios que passa despercebido, mas que é mesmo muito interessante. E de facto a influência de tudo isto também em Inglaterra fez com que se começassem a procurar outras soluções. Eles também estavam com problemas de insalubridade com os cemitérios que tinham dentro da cidade, e portanto também criaram uma comissão para começar, uma empresa, neste caso uma companhia, para começar a criar cemitérios e a conceber cemitérios. E nesta altura valia tudo porque ainda não se sabia qual era o modelo certo. E é muito engraçado porque em 1842 há uma proposta, que inclusivamente há desenhos desta proposta, e são fantásticos, desenhos de uma pirâmide gigantesca, teoricamente teria 94 andares, portanto seria mais alta que Saint Paul. Imagine-se isto no meio de Londres, e a ideia era poder enterrar 5 milhões de pessoas. Portanto, era uma coisa brutal. Essa pirâmide. Ficou pelo caminho. Fizeram Highgate, fizeram Kensal Green. Highgate é um cemitério fantástico, que é dividido ao meio por uma rua, e que levantou também problemas. Portanto, passado uns anos o cemitério já estava cheio, tiveram que expandir, e expandiram para o outro lado da rua. E isso levantou ali uma série de dificuldades, como as capelas estavam no lado antigo, e portanto com as capelas do lado antigo, como é que vamos fazer? Porque fazemos todo o ritual e agora o caixão não pode passar por cima de uma estrada profana. Exato. O que é que vamos fazer? E fizeram um túnel. Portanto, eles criaram uns mecanismos de roldanas, desciam o caixão do lado da capela, passava pelo túnel debaixo da estrada, que isso já não tinha problema, e o túnel estava consagrado, e subia do outro lado para poder ser enterrado no jazigo. Isso está lá ainda? Isto está lá ainda. Eu, quando estive a visitar a Highgate, tivemos um guia fantástico. Era um senhor que... Portanto, a Highgate funciona todo com os amigos da Highgate, que são pessoas voluntárias que se disponibilizam na manutenção do cemitério e também em promover as visitas. E neste caso, em concreto, a pessoa que estava a fazer-nos a visita, que foi um guia fantástico, um querido, era um antigo engenheiro hidráulico que estava a estudar o mecanismo que permitia passar os caixões de um lado da estrada para o outro. Portanto, ele estava a fazer um estudo e foi fantástico nesse dia, porque começou a nevar enquanto estávamos a fazer a visita. Era março, portanto havia sol, havia neve, e eu pedi para visitar a campa da Lizzie Sidal, que é uma das mulheres bonitas que foi pintada na altura pelos pré-rafaelitas
e foi muito pintada pelo Dante Rossetti e o seu marido, e não fazia parte da tour. Mas no fim ele pediu para nós esperarmos um bocadinho de lado, e depois de toda a gente sair, levou a mim e ao meu marido para irmos ver a campa da Lisa Cidal, e eu, como uma grande apaixonada que sou desde pequenina, mesmo, fiquei muito feliz pela hipótese de poder visitar aquele... Também se faz destas histórias, não é? Estas visitas aos cemitérios, estas aprendizagens, também se fazem destas pequenas histórias e destes pequenos desejos que conseguimos realizar, não é? Acho que isso também é fantástico. Essas experiências, né, são inesquecíveis, né? Foi uma coisa extraordinária, de facto. Foi uma experiência, foi um dia muito especial. E quero voltar, não é? Quero voltar a Highgate, aliás, eu quero voltar a todos os sítios que já fui e quero ir a todos os que ainda não fui. Isto é muito difícil, mas eu acho que toda a gente que está a ouvir partilha desta experiência de querer voltar porque não se viu tudo. Todos os cemitérios, eu já não sei quantas vezes eu fui ao Cemitério dos Prazeres, e este fim de semana, quando estive lá, descobri uma peça que eu não me recordo de ter visto até hoje, até ao fim de semana que passou. Há sempre um segredo escondido à nossa espera. Mas, sim, continuando aqui da nossa aventura, efetivamente os cemitérios de Londres, os chamados Sete Magníficos, têm muitas histórias para nos contar. Brookwood tinha um comboio específico que partia de Londres, que era o comboio da necrópole, e que levava quer os funerais, quer os visitantes. De propósito, havia uma estação em Waterloo que o comboio fazia aquele percurso, e apenas aquele percurso. Tinha primeira e segunda classe para os enterros de primeira e de segunda, tinha uma carruagem para quem ia de visita, portanto, uma coisa, os bilhetes são fantásticos, podemos depois falar um bocadinho sobre isso se ainda tivermos tempo no fim. Mas de facto vale a pena fazer uma visita a Londres e fazer uma tour pelos vários cemitérios. Já fiquei com vontade já. É fantástico, vale sempre a pena, são sítios maravilhosos. O que eu posso... agora vou tentar saltar aqui um bocadinho, já percebi que já estamos... O tempo passa mesmo muito depressa. Passaram 22 minutos, não deu nem meia hora. É verdade. E, portanto, vamos voltar outra vez por volta de 1800, neste caso 1833, que é uma data importante, em Portugal para a história dos cemitérios, porque 1833 é quando nascem... Os Prazeres é quando nasce, que é o cemitério ocidental de Lisboa, é um dos cemitérios mais importantes, e o Alto São João, que é o cemitério oriental. Portanto, são dois cemitérios que nascem em Lisboa, principalmente pelo problema da cólera morbus. Portanto, há uma crise de cólera e é necessário parar de fazer os enterramentos ad santos e apud ecclesiam, ou seja, os enterramentos dentro das igrejas, que ainda era prática e que em alguns sítios se manteve em Portugal até ao século XX, penso que 1937, mais ou menos. Portanto, ainda houve alguns lugares escondidos que resistiram à prática dos cemitérios, sem ser dos enterramentos fora da igreja. O que acontece efetivamente em 33 é que então criámos estes cemitérios, começam a haver, e também no Porto, o cemitério da Lapa também é de 33, começam a haver estes enterramentos fora da igreja. Em 1835, desculpem, sai a primeira lei relativa aos cemitérios, como é que se faziam cemitérios, como deviam ser feitos esses cemitérios, e há muita resistência. Portanto, fora das cidades, a criação dos cemitérios não é uma coisa muito fácil. As pessoas não querem quebrar esta prática do enterramento dentro da igreja. Eu penso que no Brasil também tiveram um bocadinho esse histórico, não é? Portanto, não era muito fácil. E o que acontece é que em 1844, sai uma reforma da saúde pública, em que obriga, de facto, a haver não só a questão dos cemitérios, mas passa a ser pago o enterramento, passa a ter que um médico dizer se efetivamente a pessoa está morta ou não. Portanto, há aqui uma série de regras que começam a criar ali algum incómodo. E em 1846, no norte do país, dá-se uma revolta.
portanto, vai haver um enterramento, há uma senhora que vai ser enterrada num desses novos cemitérios e as mulheres, e é aqui que as mulheres entram. É aquele que você tinha me falado, né? Eu até anotei aqui para... Não esqueci, não esqueci. Foi a revolta liderada, né, pelas mulheres. Eu achei fantástico. Há uma revolta no norte de Portugal, portanto ali em Póvoa de Lanhoso, a zona do Minho, lá bem em cima, em que há um conjunto de mulheres, porque no fundo a mulher estava presente no nascimento e na morte. A mulher era a parteira, era a mulher que trazia uma nova vida, e muitas vezes também era a mulher que tratava do morto, que dava banho ao morto, e que enterrava, e que ia com o enterro garantir, no fundo, a chegada e a partida, não é? Portanto, o papel da mulher era um bocadinho este. E é nesta minha bisavó materna fazia. Ela era parteira e também preparava o corpo para enterrar. Exatamente. E, portanto, uma dessas mulheres cheias de garra, um conjunto delas decidiu que não, senhora, não vamos enterrar um dos nossos nestes novos cemitérios, vamos fazê-lo dentro da igreja, e portanto dá-se ali uma pequena guerra e levam o morto, enterram o morto dentro da igreja, as tropas vêm e levam uma série daquelas mulheres presas. Entretanto, há mais um conjunto liderado pelaquela que é chamada a Maria da Fonte, que era uma Maria que morava em Fontarcada. Portanto, é uma figura mais simbólica, porque há muitas dúvidas se existiu ou não, mas vamos para a frente com a Maria da Fonte. E a Maria da Fonte, junto com uma série de mulheres, vão de paus e de varapaus por ali fora, e entram pela cadeia e soltam as mulheres que estavam presas. E, efetivamente, este movimento de revolta, que obviamente não tinha só a ver com os cemitérios, havia aqui uma série de questões de governo que estavam a criar alguns problemas, mas o facto é que... Foi só um estopim, né, para a revolta. Isso. Mas é muito mais giro a gente dizer que houve uma revolução que depois foi descendo pelo país e levou a uma guerra civil que durou 8 meses. Portanto, houve de facto uma guerra civil que teve origem em várias questões, mas também nesta questão dos cemitérios. Infelizmente, a Maria da Fonte e as nossas mulheres estavam do lado de não querer cemitérios, mas eu acho que é preciso perceber que na prática o que elas queriam era proteger os seus mortos e as suas pessoas. E, portanto, dar-lhes aquele enterramento que era aquilo que elas conheciam e que acreditavam ser o melhor. E, portanto, era por isso que elas estavam contra os cemitérios. Eu acho que também é preciso contextualizar. E, portanto, temos em Portugal uma revolta, em 1846, uma revolta por causa dos cemitérios, liderada por mulheres que queriam, de facto, que os enterramentos continuassem a ser resguardados dentro da igreja. Portanto, havia toda a ideia de estarem debaixo de telha, e é por isso depois também que vão aparecendo, e por outros motivos, mas que vão aparecendo aqueles jazigos que têm telhadinhos. Tinha a ver com esta noção da proteção dos mortos, não é? Isso é uma parte ainda daquela proteção que se acreditava dentro da igreja, né? Claro, porque começaram-se a enterrar as pessoas dentro da igreja para a aproximação, porque havia uma necessidade de aproximação dos mortos. Havia uma quererem aproximar de facto dos mortos e querer aproximar mais do que isso das relíquias. Era enterrar alguém junto do altar e junto das relíquias dos santos. Isto porque, assim, quando chegasse a altura do juízo final e da ressurreição, já estavam mais próximos e, portanto, era quase já ter ali uma via verde, não é? Eu não sei se tem via verde, mas nós cá em Portugal temos uma coisa que é a via verde, em que o carro passa mais depressa. E, portanto, era um bocadinho isto, era um bocadinho esta a noção que se queria implementar. E, no fundo... Já estava garantido já para ir para o paraíso. É um bocadinho isso. E, portanto, havia esta tentativa de não fugirem dos cemitérios. Na prática, todas estas histórias, quer dizer, eu lembro-me de 300 mil, lembro-me da história da morgue, da invenção da morgue no século XIX pelos franceses em Paris, porque tornou-se uma atração turística. Tinha milhares de pessoas a visitar por ano, vinha nos livros de pontos a visitar que tinham que chegava à Inglaterra, portanto, coisas
loucas, não é? E cá em Portugal houve uma situação também muito engraçada, nascida de 1846, no Cemitério dos Prazeres, que temos o maior jazigo privado da Europa, onde estão enterradas 200 pessoas. É uma pirâmide enorme, é o maior jazigo privado, e claro que isto ficava caríssimo comprar este terreno dentro do cemitério. Portanto, o Duque de Palmela comprou uma zona adjacente ao cemitério, construiu o jazigo num talhão gigantesco, fez como quis, uma coisa muito diferente, e depois ofereceu aquela parcela e um bocadinho mais para baixo ao município para juntarem ao cemitério, e portanto o seu jazigo ficou dentro do cemitério sem ter de comprar terreno lá dentro. Portanto, que esperto! Muito, muito, muito inteligente. Tem um jazigo fabuloso, é uma pirâmide gigantesca, tem um baixo relevo do Canova, que é uma coisa de perder o fôlego. É o jazigo de Palmela que você falou? Exatamente, é o jazigo Palmela. É uma pirâmide gigantesca, tem uma série de peças lindíssimas, e aqui leva-nos à primeira coisa que eu investiguei. Portanto, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque todas estas coisas eu vou lendo e para mim são leituras, são aprendizagens. Mas sim, para investigar e para procurar mesmo, a primeira coisa que eu fiz e que apresentei no Congresso de Atenas da Associação dos Cemitérios Significantes da Europa foi efetivamente sobre o jazigo Palmela. As várias leituras que é possível fazer, as obras de arte que se encontram, etc. Mais recentemente tenho estado a trabalhar na existência daquilo que eu chamo da Casa Portuguesa, daquilo que é chamada a Casa Portuguesa dentro do jazigo, que são umas casinhas que já foram também publicadas pela ABEC, na conta da ABEC, que são umas casinhas... E tem os azulejos, tudo bonitinho, parece uma casinha mesmo. É mesmo, e tem exatamente as mesmas características das casas que estavam a ser construídas fora dos cemitérios. Portanto, e esse é o trabalho em que eu tenho estado mais a desenvolver mais recentemente, porque de facto é uma coisa muito diferente e é uma coisa que vale a pena tentar perceber de onde é que aquilo vem e quais são as influências e se há muito, se há pouco, qual é o período. Eu já fiz também uma pequena apresentação, neste caso em Innsbruck, sobre este tema, mas ainda falta investigar muito. Portanto, são assuntos que é um bocadinho, eles vão se encaixando uns nos outros e é como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Nós vamos lendo um livro e nesse livro encontramos uma referência a um outro livro que nos refere qualquer coisa muito interessante para encontrar outro, e vamos andando aqui um bocadinho como as matrioscas, sempre a abrir mais uma e encontrar mais coisas. E portanto é um bocadinho por aí. Isso é bom demais. O pessoal está pedindo alguma recomendação, alguma indicação de livro, aí depois na semana, se puder passar, eu posto a lista lá no Pílulas Sombrias. Combinado, eu mando uma lista. Eu acho que o que tenho mesmo que recomendar é sempre o livro do Philippe Barrier, The Hour of Our Death, que é um livro, eu não sei que tradução é que haverá em português, mas o livro é muito bom, o autor é francês, aliás, e eu acho que até já foi recomendado, que é fantástico, o livro é fantástico. Eu acho que é a Bíblia para todos os tafófilos, para entender a morte e a forma como a morte foi encarada ao longo dos séculos, não é? Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que na primeira parte da Idade Média não se pensava nesta perspectiva do bem e do mal e do inferno e do céu. Não era assim, não é? Nessa altura havia uma espécie de blackout, a pessoa morria e ficava congelada, e havia de acordar um dia quando chegasse a altura do juízo final. E também este era o motivo pelo qual se preservavam as ossadas, não é? Porque não se podia perder tudo, porque se perdesse tudo não havia nada para o momento da ressurreição. E, portanto, também é por isso que muitas vezes aparecem as tíbias e a caveira, é porque bastava o crânio e as tíbias para garantir, quando chegasse à altura da ressurreição, para garantir a ressurreição, a pessoa voltava. Portanto, bastava, era o kit mínimo para uma ressurreição. Kit mínimo. Kit ressurreição. É isso, o kit ressurreição. E, portanto, fantástico. Também é por aí que havia os carneiros, portanto, levantavam as ossadas, como, por exemplo, acontecia há bocadinho, estávamos a falar em Paris, no cemitério de Les Innocents e nos outros todos, quer dizer. Então, o Les Innocents é sempre dado como exemplo
do pior que podia haver, porque era um cemitério em que os mortos e os vivos conviviam, portanto, abriam-se valas comuns que chegavam a ter 1.500, 1.600 pessoas, portanto, ia-se pondo ali os corpos e punham um bocadinho de terra e punham outra amanhã e mais um bocadinho de terra. Quando aquela vala estava cheia, reabriam uma mais à frente, mais velha, tiravam as ossadas todas que não se podiam desfazer, portanto, as ossadas eram guardadas nos chamados carneiros, que eram os arcos onde eles metiam os ossos lá para baixo. Porque aí ocupava bem menos espaço, né? Como? Ocupava menos espaço só com as ossadas, claro, né? Só com as ossadas, lá todas muito guardadinhas e prensadas umas contra as outras, mas tinham, é o tal kit mínimo, não podiam perder-se, porque depois aquelas pessoas não voltavam quando era suposto voltar. E o Chegar facto é que no final... a terra estava saturada, chegava a fazer montes à volta da igreja. Nestes montes havia banquinhas a vender pão, havia banquinhas com o escrivão que fazia cartas e que lia cartas. Os miúdos estavam a brincar no meio das ossadas, portanto havia todo aquilo, o cheiro era uma coisa desesperante. E foi por causa disso também que os cemitérios foram fechados, estes cemitérios antigos. Havia um número imenso por toda Paris, e neste caso foi uma parede numa cave que abateu com a pressão dos enterramentos e caiu terra e mortos e tudo lá para dentro, e chegou-se à conclusão que temos mesmo que, até porque estamos a falar num período das luzes, não é? Em que a questão da higiene era um tema, e portanto há aqui uma necessidade de vamos fazer diferente. Vamos, se calhar, recuperar as práticas romanas. Portanto, deu-se um salto para recuperar as práticas romanas dos enterramentos fora da cidade, e é assim que surgem um bocadinho os cemitérios românticos, é como resposta a esta questão, e é o empurrar para fora da cidade. Outra vez. Esses cemitérios românticos, né, que você falou que ia falar da origem, né, deles. É isso, os cemitérios... Essa é a origem. A origem dos cemitérios românticos tem a ver também com as modas da época. Portanto, estamos a falar também da questão de uma recriação da Arcádia e dos Campos Elíseos. Os Campos Elíseos era, para os gregos, era como se fosse o paraíso, digamos assim. Portanto, tínhamos o Tártaro no Reino dos Mortos, que era quem tomava conta era Hades, e, portanto, no Reino dos Mortos havia duas partes. Havia uma parte que era uma espécie de paraíso, que eram os Campos Elíseos, e havia uma outra parte que era o Tártaro, que era uma espécie de inferno. Estou aqui a fazer alguma simplificação, mas o facto é que os Campos Elíseos eram um espaço onde os heróis repousavam à espera de muitas vezes uma reencarnação de um animal. Portanto, havia ali umas questões muito engraçadas. E em termos de Arcádia era uma zona a wilderness, não era uma zona selvagem, mas com muita harmonia, com muita paz, e portanto era um bocadinho a recriar este aspecto de jardim. E foi esta a ideia de ir buscar estes cemitérios românticos. O papel da morte e dos cemitérios no século XIX também era completamente diferente daquele que é hoje em dia, não é? Eu acho que é um bocadinho, nós temos a inversão entre o sexo e a morte, não é? A forma como os vitorianos e a forma como no século XIX se encarava o sexo, que era uma coisa escondida, afastada, de que não se fala, e a morte, que aparecia em todo lado, havia publicidade, toda a gente tinha que ter um funeral fantástico, publicidade à roupa, às bolachas para servir no funeral. Portanto, era uma coisa muito real e muito concreta. E o facto é que quando nós comparamos estas duas coisas, chega ao século XX e ao XXI e isto inverteu. Portanto, temos sexo em todo lado, digamos assim, mas ninguém quer falar da morte. A morte está escondida, é uma coisa que é feita nos hospitais e que acontece longe e que não queremos interagir, e já não tratamos nós dos mortos. Portanto, há alguém que trata dos nossos mortos por nós. Portanto, há aqui terceiriza, assim, né? Sim, você passa para outra pessoa. É longe, é uma coisa que nós queremos longe, que não queremos ver, que não queremos falar. E isto depois também traz os seus problemas, não é? Portanto, afasta-nos um bocadinho desta realidade da morte. E a morte faz parte da vida, não é? E dá sentido muitas vezes à vida. Portanto, é importante também não trocaram de tabu, né?
É verdade, Trocaram o tabu. é isso. É isso. Eu acho que se trocou o tabu. Trocou-se o tabu nestes últimos séculos. E eu acho que isso também acontece um bocadinho pelo cansaço, não é? O afastamento da morte dá-se no período pós-Primeira Guerra Mundial. As mortes foram tantas, as pessoas que vieram magoadas da guerra e que vieram com estropiadas e sem uma perna, sem um braço, sem um pedaço da cara. A quantidade de gente que morreu fez com que aquele luto prolongado, aquela compra dos crepes e os chapéus cheios de véus, era demasiado pesado para aguentar. Portanto, houve uma saturação deste tema e houve uma saturação da morte. E isso foi aquilo que também criou esta primeira fase de afastamento. Pelo menos são as conclusões a que eu vou chegando com os livros que vou lendo e é aquilo que eu vou vendo nesses livros. É sensacional, tudo isso que a gente está falando aqui é demais. E aí, já que você falou do livro, eu gostaria que você falasse um pouquinho das exposições que você já fez, principalmente aquela que fala sobre o tarô, né? É verdade. Que eu achei aquilo magnífico. O que aconteceu foi, efetivamente, eu tive 2 exposições, uma delas é sobre o tarô, portanto, o que acontece é que, principalmente, isto aconteceu em 2010. Em 2010 eu estive em Milão e visitei o cemitério monumental de Milão. Havia pelo menos uma peça que eu queria ver e que já conhecia e fiquei completamente deslumbrada. Para mim é o cemitério mais bonito que eu já visitei até hoje. É mais bonito que Père Lachaise. Chamar a atenção que a nossa próxima convidada ela é guia no cemitério monumental. Eu não vou revelar mais nada, senão abrir aqui um cheirinho, que é o cemitério mais bonito que eu já visitei, e eu já visitei muitos, mas é realmente o mais bonito. É mesmo o mais bonito. E o que aconteceu foi uma coisa muito engraçada. Eu tinha andado a ver umas cartas de tarô de vários baralhos diferentes, porque depois autores diferentes criam cartas diferentes, criam baralhos diferentes, e eu tinha estado a ver um baralho do Aleister Crowley e o baralho mais comum, mais regular, do Rider-Waite, e tinha andado a ver os baralhos e as cartas e estava a fotografar no cemitério, no Monumental de Milão, e a primeira carta, digamos assim, que eu fotografei, de facto, foi o mago. Eu estava a fotografar uma figura e vi a carta do mago. Portanto, e pensei, mas será que é possível fazer um baralho com os arcanos maiores de tarô só com fotografias de cemitério? Deixa eu ver se consigo. E o facto é que só nesse bocadinho eu consegui, no cemitério de Milão, fazer as fotografias quase todas para quase todas as cartas, efetivamente. E tive ali mais 2, 3 anos a tirar mais algumas, por exemplo, a torre em Glasnevin, portanto, foi no cemitério de Glasnevin, que tem uma torre de 90 e tal metros, que agora é possível visitar. Eu estive lá novamente, passado 10 anos, e já é possível subir ao cimo da torre. Eu não fui porque não tenho saúde para subir 90 e tal metros a pé. Pronto, lamento, isso não consigo. 90 e quanto? 90 e tal metros. Eu não sei se são 94, 98, não quero estar aqui. Já é muito. Passou de 90, já é muito. É muito, muito alto. E a torre é fantástica, faz umas fotografias maravilhosas, porque fica o contraste no meio, tem muitas cruzes celtas, portanto, e é um cemitério delicioso. Para quem nunca esteve no cemitério de Glasnevin, vale a pena, porque tem restaurante com esplanada virada para o cemitério, ok? Portanto, e a comida é fantástica, a comida do restaurante é fantástica. Da última vez que lá estive, havia inclusivamente uma festa, havia umas senhoras que tinham, eu imagino que todas as semanas se deviam reunir, já tinham alguma idade e estavam divertidíssimas. Apesar da chuva, estavam divertidíssimas no seu almoço. Que maravilha! Ao lado tem um museu, tem uma loja que vende livros sobre cemitérios e sobre a Irlanda e que vende também canecas com cruzes celtas e mais uma série de coisas. É o paraíso! Maravilhoso! Tem o paraíso do Tapófilo. Uma salinha, completamente. Eu acho que a Irlanda é o ideal para quem gosta deste tipo de coisas. Tem uma salinha com cacifos gratuitos onde podemos deixar as coisas enquanto vamos visitar o cemitério. E o melhor de tudo, tem paragem daqueles autocarros de visita da cidade. Portanto, o autocarro que faz a tour turística na cidade
para no cemitério de Glasnevin. Tem uma paragem, as pessoas levantam-se e tiram fotos, sai imensa gente, há imensa gente que apanha o autocarro de volta à cidade e, portanto, eu fiquei, acho que é o paraíso do tafófilo ou do necroturista, poder visitar o cemitério de Glasnevin. Já tem toda uma estrutura, né, montada para como turismo, né? E ao mesmo tempo, museu e turismo. Eles ao mesmo tempo efetivamente têm um grande respeito. Ou seja, isto não transformaram o cemitério num Walt Disney, numa Disney World de quem gosta. Ele é um ponto turístico como um cemitério, exatamente. Exatamente. O cemitério é ativo, portanto continua a ter portanto, mantendo respeito. E eu acho que isto é muito importante. Esta é uma mensagem muito importante para quem visita, não é? É preciso perceber que muitas vezes o local que estamos a visitar é um cemitério ativo, nem sempre é um cemitério que já está desativado, são locais onde há pessoas que estão com os seus mortos e, portanto, isto é complicado. A exposição, voltando aqui à questão que estávamos a falar, a exposição correu muito bem, teve já em 2 locais, tem todos os arcanos maiores. Eu de vez em quando ponho uma carta ou outra no meu Instagram, e foi uma exposição muito interessante. A outra exposição da Pedra aos Ossos. Tinha que vir para o Brasil essa exposição. É dizerem. No caso da Pedra aos Ossos, é uma exposição que procura, no fundo, encontrar a fronteira e ao mesmo tempo esbater a fronteira entre aquilo que são ossos de pedra e aquilo que são ossos de ossos. E, portanto, tratou-se de fotografar ossadas. Portanto, nós temos uma série de capelas de ossos em Portugal e, portanto, eu visitei algumas e fotografei algumas das ossadas que lá estão. Fotografei caveiras, fotografei tíbias, portanto, fui fotografando algumas das ossadas que lá estão. E ao mesmo tempo procurei o mesmo tipo de figuras, portanto caveiras, ossadas, em pedra nos nossos cemitérios. Portanto, essas são só peças portuguesas, quer os ossos de pedra. E a exposição é montada de forma a que as diferenças e as semelhanças, há um jogo e em alguns casos nem se consegue bem perceber se aquele é de osso ou se aquilo é de pedra. E tem a ver, no fundo, com olharmos um bocadinho para lá daquilo que está à nossa frente e vermos com os olhos da alma, digamos assim. Portanto, e essas duas exposições foram exposições que me deram muito gozo em fazer e que acho que quem visitou também gostou. Portanto, são olhares diferentes em relação aos cemitérios, em relação àquilo que lá está. A Luciana está falando aqui Évora, né? Évora Sim. Tem muita coisa lá sobre cemitério, legal. Eu morro de vontade, particularmente, de ir a Évora. Eu penso que a Luciana estará a falar de Évora principalmente por causa da Capela dos Ossos. Nós temos várias capelas dos ossos, todas a sul do Tejo, é muito curioso, mas temos várias, Alentejo e Algarve, principalmente no Algarve, algumas delas são quase mais altares de ossadas do que propriamente capelas de ossos, porque são pequeninos. Eu confesso que a minha favorita é em Campo Maior, que fica mesmo já na fronteira entre Portugal e Espanha, é mesmo muito perto já de Espanha, mas ainda do lado português, e é uma capela que foi criada no século XIX, quando se deu um problema em que estourou um paiol com armas que havia nesse sítio, e eu penso que morreu 2/3 da população, mais ou menos. Portanto, há ali quase 2/3 da população que morre, e decide-se fazer uma capela de ossos com as ossadas em nome dessa população. E essa capela de ossos é fantástica, porque é mais pequenina, é menos conhecida, mas é muito, e temos aqui alguém a dizer que Campo Maior é brutal. Portanto, não sou só eu que acho que Campo Maior é fantástico, é uma das minhas capelas de ossos favoritas. A Capela de Ossos em Évora é muito mais conhecida, é bastante maior, é muito mais antiga do que a Capela de Ossos de Campo Maior, e tem um pormenor que eu acho delicioso, se é que posso usar a palavra delicioso neste contexto, que é no teto tem uma série de desenhos que são mais recentes, uma série de desenhos pintados alusivos à morte, portanto, temáticas macabras,
temáticas de morte pintadas no teto. E é muito, muito, muito interessante. Portanto, quem quiser vir a Portugal e aproveitar para fazer a tour das Capelas de Ossos, vale a pena. Com certeza. Nós temos 10 minutos agora. Já estamos quase a acabar. A Leilane perguntou aqui, quais você podia falar por alto assim, quais cemitérios que você já visitou aí no mundo, né? Bom, eu visitei em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca. Eu já corri, já consegui a Estónia, já consegui ir a quase toda a Europa, ando sempre à procura de mais um ou mais outro. Eu diria que os meus favoritos, sem dúvida, são os italianos. Alguns fiquei desiludida, portanto, posso dar um exemplo de um que fiquei desiludida, foi de Veneza. Eu ia com uma grande expectativa para o cemitério de Veneza, porque tem todo aquele frisson de irmos de barco. Aquela aura de... Não, é fantástico. É uma ilha que é cemitério. Portanto, toda a ilha é cemitério. É quase como as histórias dos 5 em que eles têm uma ilha. Portanto, aqui também tem uma ilha que é cemitério. E, efetivamente, quando depois cheguei lá, o cemitério é um cemitério que não tem tantas obras de arte. Também, provavelmente, pela dificuldade de transporte, diria eu. Consegui assistir a parte de um funeral em que a lancha levava o caixão por cima e as flores e lá ia a lancha para a ilha cemitério, mas esse foi uma desilusão. Milão para mim é o meu favorito. Gostei muito de visitar os da Irlanda, como falei, de Glasnevin, acho que é toda uma outra experiência. E é fantástico, uma surpresa para mim também foi Berlim. Os cemitérios de Berlim foram uma surpresa para mim, porque são cemitérios jardim, maioritariamente, e não é um jardim forçado, é um jardim, cada pessoa planta uma árvore, um arbusto, não há grandes construções no meio do cemitério. As construções grandes e lindíssimas são feitas junto aos muros dos cemitérios, portanto vale a pena visitar. E depois o cemitério está cheio de vida, não só das pessoas que vão passear, como ainda por cima tem a vida dos animais. Há imensos esquilos, imensas flores, imensos pássaros, raposas. Quer dizer, é uma coisa extraordinária que saltita por ali. E estamos no meio da cidade de Berlim, portanto, no meio da cidade há estes oásis fantásticos. Eu tive a oportunidade de ir no Santa Elizabeth, lá em Berlim. Eu fui àqueles de baixo, que ficam na parte sul e que são 3 ou 4 seguidos, eu nunca sei os nomes. São os Friedhof, qualquer coisa, não é? São aqueles os Friedhof, todos são Friedhof. É tudo Friedhof. Mas eu achei muito bonito também, fiquei encantada. São muito bonitos. Uma outra perguntaram aqui sobre a Polônia. Você chegou aí na Polônia? Fui sim, estive em Wrocław, na Polónia, e um dos cemitérios, visitei um cemitério judaico e foi extraordinário. Já tive a sorte de ir no início de outubro, no outono, e apanhar aquelas cores, aqueles vermelhos, aqueles laranjas, aqueles amarelos, os dourados, portanto, todas aquelas cores geniais que se pode imaginar. O cemitério era um cemitério muito bem cuidado, portanto, eles não fazem a limpeza do cemitério, mas era um cemitério acarinhado. Em algumas zonas, inclusivamente, isso também aconteceu em Berlim, mas ali havia muitas marcas de balas. Portanto, havia ainda vestígios da Segunda Guerra Mundial em algumas das zonas. Portanto, este cemitério ficou em Wrocław. Eu estive em Wrocław e realmente aí esse cemitério judaico foi um cemitério que me marcou bastante. E este ano estive, antes do Covid, estive no cemitério judaico também de Praga. Já não me lembrei de falar de Praga, eu já não consigo lembrar-me de todos assim de rajada. São muitos, não é? Também estive na República Checa, visitei um cemitério judaico, o que toda a gente visita, o antigo cemitério judaico de Praga, no centro da cidade. É realmente uma coisa assombrosa. E visitei também um dos cemitérios que é gigantesco, eu não vi nem 1/10 daquele cemitério, é impossível, é preciso muitos dias. O cemitério de Praga também foi uma boa experiência. E quer dizer, depois aqueles mais
não se pode não ir à Highgate é obrigatório, não se pode não ir a Père Lachaise. Há uma série deles que tem mesmo que se visitar, não é? E a minha proposta passa por não se esquecerem de marcar as férias com um cemitério para visitar. Portanto, procurem sempre um cemitério, porque vale a pena, é sempre um espaço bonito de visitar, é sempre um espaço diferente e, portanto, eu não posso deixar de dizer isso. E um dia destes, quem sabe, vou conseguir ir visitar os cemitérios do Brasil, tenho muita curiosidade, tenho alguns livros sobre os cemitérios do Brasil e acho fantástico, acho que são fantásticos. E aqueles enormes, há uns tempos percebi que aqueles enormes, aqueles livros do Clarival, do Prado, será que eu estou a dizer bem o nome? Eu acho que é Prado, sim. É isso, são fabulosos, fantásticos, são 2 livros enormes e fiquei com imensa vontade de ir visitar os cemitérios no Brasil, mas ainda não tive a oportunidade. Portanto, quando vier aqui, com certeza nós vamos fazer, como bem lembrou a Márcia do História da Morte aqui, nós vamos fazer o bonde das mortícias aqui para ir para todos os lugares e cemitérios, ossários, né? Que aqui a gente não chama muito de carneiro, aqui a gente chama de ossários. Parece-me bem. O carneiro era um nome antigo, eu acho que já mais ninguém, tirando quem anda a ler coisas velhas, já mais ninguém usa carneiro, toda a gente diz ossário. Mas às vezes escapa-me estas palavras mais antigas por culpa dos livros. Mas é muito interessante essas palavras mais antigas, ou algumas que não se usa muito aqui no Brasil, né? Mas que eu espero que o meu discurso tenha sido fácil de entender. Eu também falo um bocadinho depressa. Falo um bocadinho depressa, mas espero que tenha corrido bem e que tenha sido fácil. Foi excepcional, foi fantástico. A gente tem 3 minutinhos. Está a acabar, né? Está a acabar. Não sei se acabando já. Mais alguma questão? Eu só posso agradecer à Thaís o convite, a forma calorosa como tem feito não só o meu live, mas os restantes que eu tenho visto e vi todos. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que participa aqui, né, fazendo perguntas, comentários também, né? Eu não consegui ver quase perguntas nenhumas, mas eu prometo que no fim vou rever depois a gravação e se me quiser mandar algumas mensagens por DM, eu tenho todo o prazer em responder. As recomendações de livros, vou mandar alguns títulos à Thaís, mas se houver alguma questão mais prática que queiram perguntar sobre algum cemitério ou alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado daquilo que eu expliquei, mandem-me uma mensagem, eu prometo que respondo, está bem? Eu prometo que respondo. Morte Safo. Com certeza. Quem não está seguindo ainda pode seguir. Eu acho difícil alguém aqui que não esteja ainda seguindo, né? Sim, quer dizer, bom, não sei, mas fica a nota, se quiserem, mandem mensagem. Mais para o finalzinho, mais para o final do segundo semestre, então você volta aqui para contar novidades para nós, né? Que você tem uma novidade aí, né? Que não pode falar nada agora. Exatamente, vamos ver, o Covid é uma doença muito complicada, como bem sabemos, e nós estamos de coração partido com o que está a passar no Brasil, claro. E é muito complicado. O mundo está todo nesta situação difícil e vocês estão numa situação muito complicada, mas de facto teve impacto em muitas coisas, não é? E também às vezes em adiar alguns projetos nossos. E portanto vamos ver no final do ano. Mas logo com fé, logo a gente consegue concretizar e agora melhor ainda, né? Daqui para frente até. É isso. Vai ser, a Luciana estão pedindo repeteco, estão elogiando muito aí você. Muito obrigada a todos os que tiveram este bocadinho connosco. É um prazer poder partilhar a minha experiência. E se serviu para inspirar alguém para ir fazer uma visita ou levar alguém a visitar um cemitério, para mim já valeu. Sim. Tchau, pessoal. Tem 15 segundos. Tchau, Gisela. Muito obrigada pela sua generosidade aqui. Boa noite. Tchau, todo mundo. Tchau. Beijo.